Em um dia muito parecido com terça-feira, nessa quarta nós temos semifinal da Copa da Alemanha, semifinal da Copa Itália e vários jogos da Libertadores e da Sul-Americana, além de jogos da Premier League e da Copa da França. Então é mais ou menos um espelho da terça-feira, só que obviamente com jogos diferentes, né? Em semifinais, a outra semifinal, no caso aqui o Leverkusen enfrenta o Fortuna Düsseldorf, na Itália tem a Fiorentina contra a Atalanta, grande jogo, na Copa da França tem a semifinal entre PSG e Rennes, também um jogo bem difícil, um jogo mais fácil e acessível para o Arsenal, que enfrenta o Luton Town, e um jogo capcioso, vamos dizer assim, do City contra o Aston Villa, mercado muito favorável ao City, mas um Aston Villa chato de se enfrentar. Além disso, como eu já comentei, tem jogos da Libertadores para tudo quanto é lado e tem a estreia do atual campeão, o Fluminense. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 3 de abril. Começamos o nosso planejamento de trabalho às 15h30 no jogo do Arsenal com o Luton. Esse tipo de cotação, vocês já sabem a minha opinião, é uma cotação que para a maioria das pessoas deveria ser evitada. Eu sei que passa uma sensação de segurança, né? Certa segurança. Mas eu acho que na grande, esmagadora maioria das vezes é uma cotação sem valor nenhum e é um jogo que dificilmente a gente vai conseguir encontrar algum valor. Porém, como o Arsenal, entre aspas, vacilou contra o City, não dá para dizer que foi um vacilo, porque o Arsenal aproveitou a chance na rodada anterior e venceu enquanto o Liverpool e o City se enfrentavam. E aí, a hora de enfrentar o City, o Arsenal conseguiu um empate fora de casa, coisa que o Arsenal não estava conseguindo contra o City há algum tempo. Então, teoricamente, não foi um resultado tão ruim. Porém, ele viu o Liverpool disparando na liderança. Nesse momento, a gente consegue perceber que o Liverpool tem 67 e o Arsenal tem 65. É um adversário extremamente acessível. O Arsenal tem total condição. Então, talvez a gente encontre valor aqui numa situação de handicap asiático, numa situação se o Arsenal estiver completo, uma situação até de possível goleada do Arsenal, mas é um jogo muito complexo de se trabalhar, porque o valor ele é muito subjetivo, né? As cotações do Arsenal vão estar sempre esmagadas, tanto para você que é um trader, quanto para você que é um punter. Talvez, se você tem um método no trade para trabalhar a estabilização do preço do Arsenal, pode ser interessante, mas já fica no limite das cotações que eu costumo trabalhar, tá? Então, muito cuidado. Vou passar rapidamente por esse jogo porque eu acho que é um jogo extremamente importante para o campeonato e apesar da gente já saber o contexto dessa análise, é sempre bom a gente criar algum tipo de expectativa no que o Luton pode fazer. Contra o Tottenham, ele saiu na frente. Por mais que, se eu não me engano, tenha sido um gol contra, ele saiu na frente e obrigou o Tottenham a virar o jogo, e o Tottenham só virou esse jogo no final. Que pode ser um caminho aqui. Quem sabe o Luton sair na frente abre um precedente para se trabalhar a favor do Arsenal bem grande. Vamos primeiro falar dos últimos jogos, né? O Arsenal enfrentou, vou tentar fazer rapidamente essa análise aqui. O Arsenal enfrentou dentro de casa o Porto, se classificou depois nos penais, se eu não estou enganado, na Liga dos Campeões, venceu o Brentford, venceu o Newcastle e venceu o Liverpool. Contra o Brentford tomou um susto, né? Teve uma saída errada do goleiro ali que resultou no gol. Depois utilizou a bola aérea para conseguir os seus gols. Venceu o Liverpool, venceu o Newcastle, tomou gol em quase todos os jogos, pelo menos de Premier League nos últimos 3, o Arsenal tomou gol. O Luton fora de casa, vem num momento bem ruim, né? Derrota para o Tottenham, marcando gol, derrota para o Bournemouth, marcando 3 gols, empate com o Crystal Palace e com o Newcastle, e derrota para o Liverpool em todos esses jogos marcando gol, mas também sofrendo na maioria deles mais do que um gol. Aqui no PDF de apoio a gente vai navegar aqui na Premier League, vou clicar em cima, lembrando que isso aqui é um menu, tá? Eu faço manualmente isso aqui para facilitar a vida de vocês, é só você clicar em cima aqui, ó, pum, já vai cair direto no primeiro jogo da Premier League do dia, que é Arsenal e Luton. Quase 80% dos jogos em casa o Arsenal venceu e quase 80% também desses jogos ele saiu na frente do placar. A iniciativa do Arsenal em casa é excepcional. Essa última derrota do Arsenal em casa, se eu não me engano, foi contra o West Ham, aquele 2-0 sofrido. Tá? O Luton fora de casa só venceu 2 partidas, tem baixíssima iniciativa, né? Sofreu gol em todos os jogos, porém vem marcando gol com frequência. A média de 1,4 gols marcados fora de casa por jogo é bastante. Para um time dentro da zona de rebaixamento é bastante. O time do Luton sofreu 36 gols, que é o mesmo número de gols que o Arsenal marcou. E eles jogaram praticamente a mesma quantidade de jogos, né? O Luton jogou um jogo a mais. Perceba que o Arsenal venceu 7 das 8 partidas que disputou em casa, das últimas, né? E o Luton venceu apenas uma. Nos últimos jogos foram
6 partidas sem conseguir uma mísera vitória. Agora olha o primeiro critério aqui de observação, porque quando a gente analisa um jogo de um favorito contra uma zebra, eu não venho aqui para vocês falar o óbvio. O óbvio você já sabe. O que a gente tem que buscar é a observação, aquele ajuste um pouco mais fino, aquele mergulho um pouco mais fundo. Olha isso daqui. O time do Luton precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Aí você vai falar, claro, Theo, o Luton ele não finaliza tanto no gol. Verdade. A média de finalizações do Luton no gol é de 7,2. A média de finalizações no alvo do Arsenal é de 13,5. Ou seja, o Arsenal praticamente finaliza 2 vezes mais no gol do que o Luton. Só que o Luton precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Isso quer dizer que o Luton é extremamente agressivo e perigoso, mesmo sem tantas oportunidades no jogo. Ok? Então a gente pode ver às vezes o Arsenal com um grande volume ofensivo e mesmo assim tomar um gol do Luton se oferecer 1 ou 2 oportunidades para a equipe visitante. Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado, principalmente na questão de contra-ataque. Quanto mais contra-ataque o Arsenal estiver cedendo para o Luton, pior seria uma posição a favor do favorito por aqui. O primeiro tempo do Arsenal tem mais gols marcados, mas perceba que o Luton tem uma quantidade de gols marcados alta, só que aqui o Luton sofre um pouquinho mais de gol em relação ao Arsenal. Mas perceba, se você olhar com atenção, que não é um primeiro tempo tão sólido do Arsenal. Ele sofre bastante gol, ele não tem tantas vitórias, o número de gols marcados não é tão distante do Luton. Então é um primeiro tempo de superioridade do Arsenal, mas até a página 2. No segundo tempo, nós temos um Arsenal que aumenta o seu poderio ofensivo, continua sofrendo gol com alguma frequência, só que aí é uma coisa absurda. O Luton vai de 8 gols sofridos no primeiro tempo para 28 gols sofridos no segundo tempo. Eu não me lembro de ter visto aqui, nesse tempo recente, principalmente depois que a gente fez algumas atualizações do PDF de apoio, eu não me lembro de ter visto uma equipe que sofreu tantos gols no segundo tempo. É absurdo. Isso faz a gente acreditar que se o Luton sair na frente do placar, é quase que, não é uma certeza, mas é muito provável que o Luton perca sua vantagem ou que sofra gol na segunda etapa. É absurdo, é absurdo. Então, não tem muito o que se falar. O Arsenal é extremamente superior no segundo tempo. O Luton chega a 60% de derrota e 28 gols sofridos no segundo tempo. É absurdo. Se o Arsenal chegar perdendo no segundo tempo, provavelmente ele tem condição de virar. E se ele chegar empatando, se teve que empatar o jogo e depois de sair na frente, provavelmente tende a conseguir a virada no segundo tempo. Não é certeza, mas um time como esse é complexo, né? Outra coisa, o Luton tem o cobertor curto. Ou seja, o que é isso, Theo? Tô com frio no nariz, na minha orelha, eu vou tapar, cobrir. E aí eu vou ficar com o meu pé descoberto. Por quê? É um time que marca gol de cabeça, mas sofre com muita frequência. E o Arsenal utiliza muito bem dessa bola aérea para poder marcar os seus gols. Foi assim contra o Brentford, que tinha mais ou menos o mesmo número de gols sofridos do Arsenal. Duas equipes com números altos de over 2,5, que é uma coisa que a gente pode esperar nesse jogo. O problema são as cotações esmagadas, tá? O Arsenal marca a maioria dos seus gols no meio do primeiro tempo e no segundo tempo, principalmente nos últimos minutos. E é aqui também que o Arsenal sofre a maioria dos seus gols. Tá? O time do Luton também marca com muita frequência nos últimos 15 minutos de jogo mais os acréscimos e sofre com muita frequência no meio do segundo tempo, né? 12 gols sofridos ali dos 61 até os 75. O Arsenal costuma terminar a maioria dos seus jogos com mais escanteios do que o adversário em casa e a média de cartões do Luton nem é tão alta assim, não chega nem a média de 2 cartões por jogo. Os principais jogadores do Arsenal, a gente já sabe, Bukayo Saka, que era dúvida contra o City e voltou, inclusive ele tá aqui como dúvida, como lesão, né? A gente pode dar uma olhada aqui, ó, Bukayo Saka como lesão, porém ele jogou contra o City, então eu não sei se ele jogou contra o City ali numa questão de desespero, né, para tentar ajudar o time, ou ele tá sentindo dor ainda. O Martinelli ficou no banco, talvez tenha entrado depois, mas de novo, confere se Saka e Martinelli estão disponíveis, tá? Principais jogadores, então, o Saka, que é um dos principais artilheiros, o Odegaard, o principal passador, o Kai Havertz, que tem sido também um bom artilheiro, e, óbvio, o Martinelli, né? Os dois pontas, Bukayo Saka e o Martinelli. Do lado do Luton, o principal jogador é o Carlton Morris, com 8 gols, e também o Adebayo, com 9 gols. Né? E o Doherty tem 7 assistências por aqui, além do veterano Ross Barkley. A ausência do lado do Luton é o Tom Lockyer, que teve aquela parada cardíaca em campo,
E ele era um jogador titular, se eu não me engano, aqui, ó, defensor, com uma minutagem até alta, tinha marcado um gol, dado uma assistência, mas já tá um tempão fora da equipe. Aconteceu isso aí no ano passado, final do ano passado. Então não é um desfalque assim que o time vai sentir tanto, porque ele já vem jogando sem essa equipe. Sinceramente, como trader, olha, muito difícil que a gente consiga fazer alguma coisa por aqui, a não ser que o time do Arsenal saia atrás do placar ou que essa cotação comece ali por volta de 1,25, 1,20, com um grande massacre do Arsenal. Não duvido que o Luton possa conseguir achar um golzinho. Não é muito comum, mas eu não duvido, porque ele precisa de poucas finalizações, mas é um jogo com muita incidência de over 2,5 ou até mesmo, quem sabe, um over 3,5. O grande problema aqui é se o Luton vai conseguir fazer um bom jogo defensivo ou não, né? Acho que a chance do Arsenal se complicar nesse jogo é o Arsenal não conseguir furar a defesa do Luton de imediato. Então o Luton conseguir segurar um 0-0 até o final do jogo, por exemplo. Ou marcar um gol de contra-ataque e segurar. Agora, se o Arsenal sai na frente, esse jogo tende a descambar a gols, porque o Luton tá numa fase difícil, precisa pontuar, vai para cima e tende a sofrer mais. Qual que é o grande problema? Cotação. Se existe um super favorito com odd 1,11, o over 1,5 vai estar esmagado, 2,5 vai estar esmagado, 3,5 vai estar esmagado. Então só dá para buscar cotações de valor nesse jogo ao vivo, né? Principalmente faltando pouco tempo para acabar. Então toma um pouco de cuidado. Eu vejo uma grande possibilidade, se o Arsenal fizer o primeiro gol, de uma goleada do Arsenal por aqui, mas de novo eu não duvido que o Luton possa surpreender e fazer pelo menos um golzinho, né? Quanto é que tá esse ambas marcas? Olha só! O último jogo entre eles, vocês lembram? O último jogo entre eles, o Declan Rice teve que marcar um gol no último minuto de jogo de cabeça para poder ganhar o jogo. No último minuto. 4-3 pro Arsenal. Rapaz, esse ambas marcas, duvido não, hein? Enfim, mas eu não faria, porque eu não trabalho nesse mercado, mas das cotações que a gente viu é a mais interessante, porque o resto tá tudo esmagado e aí a gente vai precisar contar com um gol do Arsenal mais cedo para esse jogo abrir. E se fizer cedo esse gol, o Arsenal tende a passar o carro, né? Agora, vai precisar furar a defesa e fazer o primeiro. Às 15h45, a outra semifinal da DFB Pokal, o Bayer Leverkusen enfrenta o Fortuna Düsseldorf, uma equipe da primeira divisão, líder isolada do campeonato. Agora que o Bayern de Munique perdeu então para o Dortmund, a distância foi para 13 pontos ou 14 pontos, se eu não me engano. Muito difícil imaginar um Leverkusen não vencendo a Bundesliga contra o Düsseldorf, que está na segunda divisão, galgando ali, buscando uma vaga, pelo menos nos playoffs, para a primeira divisão. O Fortuna é uma equipe que vai na primeira, volta, é uma equipe de passagem, né? Não é uma equipe que fica muito tempo na primeira divisão, mas obviamente tem hoje um poderio técnico muito inferior ao Leverkusen, não é à toa que a gente tem mais uma cotação esmagada por aqui. Porém, diferente do jogo do Arsenal, nós temos aqui um jogo único de Copa. E jogo de Copa, tudo pode acontecer. A gente viu o Bayern de Munique sendo eliminado pelo Saarbrücken, Fortuna também eliminado pelo Saarbrücken, o Leipzig foi eliminado, o Dortmund foi eliminado. Então, assim, grandes equipes dessa competição foram eliminadas. Não é à toa que temos o Fortuna Düsseldorf da segunda, o Kaiserslautern da segunda, o Saarbrücken da terceira e somente o Leverkusen da primeira divisão. A Copa da Alemanha, ela é, eu acho, uma das melhores competições por conta disso. É jogo único, na maioria das vezes, nas primeiras fases, o jogo é na casa do pequeno, então o time de divisão inferior resolve. Nessas fases avançadas, não, tanto é que vai ser na casa do Leverkusen, mas nas fases iniciais é sempre na casa do pequeno. Então o grande tem que ir lá, mesmo no estádio pequenininho, tem que sentir o peso da torcida. E muitas das vezes, a maioria, né? Muitos grandes ficam pelo caminho. Então é jogo único e tudo pode acontecer num jogo único. Por quê? Porque o Fortuna só precisa aguentar 90 minutos, né? Não é jogo ida e volta. Porém, na questão técnica hoje, é difícil bater o Leverkusen. Vem tendo alguns vacilos, vem. Contra o Karabag chegou a tomar 2-0 dentro de casa, com um homem a mais. Contra a equipe do Hoffenheim recentemente chegou a sair atrás e teve que virar o jogo também no final. Então já vem mostrando alguns sinais de que os seus adversários estão de olho. É claro, você começa a ver o time se destacando e com certeza os treinadores começam a se preparar melhor. Tem o Fortuna a condição tática de segurar o Leverkusen? Não sabemos. Porque hoje a gente só observa o Fortuna disputando jogos de segunda divisão. E aí fica muito fácil a gente apontar o dedão falando, não tem condição, porque o Leverkusen hoje é o melhor time da Europa, e tiriri pororó. Claro, tô fazendo um exagero aqui, não é o melhor time da Europa, mas talvez um dos que mais se destaca por lá, pelo seu estilo de jogo. Mas esse meu discurso por aqui
é para que a gente tome um pouco de cuidado e não abraçar principalmente essas cotações esmagadas. Se fosse uma cotação mais alta, até valeria a pena o risco, né? Mas vamos lá, vou utilizar aqui os dados do Leverkusen da primeira divisão e os dados do Fortuna na segunda, para a gente dar uma olhada como é que tem sido. Primeiro, deixa eu dar uma olhada como é que o Fortuna tem se comportado nos jogos fora de casa. Venceu a equipe do Kaiserslautern, venceu o Osnabrück, empatou com o Hannover, com o Karlsruhe, perdeu para o Paderborn e empatou, na verdade, se classificou aqui contra o São Pauli, né? Foi um jogo, se eu não me engano, foi para os penais, né? Então, em todos os jogos fora de casa, o Fortuna marcou pelo menos um gol. Na verdade, na maioria deles, ele marcou mais do que 2 gols. E, na grande maioria, tirando o jogo contra o Osnabrück, que é o último colocado da Bundesliga, ele sofreu gol. Então, é uma equipe que dá e toma, né? O Leverkusen, nos últimos jogos em casa, virou para cima do Hoffenheim, virou para cima do Karabag, venceu o Wolfsburg, venceu o Mainz, se eu não me engano, também de virada, venceu o Bayern de Munique e venceu o Stuttgart. Esse jogo contra o Stuttgart também da Copa da Alemanha. No PDF de apoio, 86% de vitórias dos 14 jogos que disputou. O Leverkusen saiu na frente em quase 80% dos jogos, não falhou tanto em marcar e em 50% dos jogos não sofre gol. O Fortuna não tem uma iniciativa tão ruim, mas não é páreo para o Leverkusen, um aproveitamento mais baixo. Tem um número de gols marcados bem elevado, sim senhor, sim senhora. 36 gols marcados tem a equipe do Fortuna. A média é muito próxima da equipe do Leverkusen. Ah, mas o nível de enfrentamento é diferente. Beleza, mas o nível técnico do Fortuna é do mesmo nível das equipes que ele enfrenta na Bundesliga 2. E ele não é o líder do campeonato, tá? Então, ele tem conseguido se safar. E defensivamente falando, é uma equipe que sofre um pouco mais de gol. Porém, me surpreende a parte ofensiva, tá? O Fortuna precisa de praticamente uma finalização a menos no alvo para marcar um gol. De novo, estamos averiguando 2 equipes. Uma que finaliza mais no gol porque cria mais oportunidade, porque tem o seu jogo palpado ali numa proposição, numa marcação alta, que é o Leverkusen do Xabi Alonso. E outra, que é um Fortuna Düsseldorf, que na maioria das vezes pode jogar de maneira reativa, que é o caso, eu imagino, nesse jogo. Então você tem um Fortuna que provavelmente vai finalizar menos no alvo, mas isso pode não impedir o Fortuna de marcar um gol, porque ele consegue ter um bom aproveitamento. No primeiro tempo, o Fortuna marcou o mesmo número de gols do Leverkusen e sofreu alguns gols a mais. Tem um alto número de vitórias e tem um número de derrotas um pouquinho mais alto. No segundo tempo, o Fortuna marcou quase a mesma quantidade de gols do que o Leverkusen e sofreu um pouco mais. Aqui o destaque negativo é para a parte defensiva. De novo, nível de enfrentamento é diferente, mas ainda assim é um time a ser respeitado, tá? Fortuna tem uma das melhores bolas aéreas da segunda divisão, pelo menos no conceito de organização de bola aérea ofensiva, e o time do Leverkusen já teve problemas com bola aérea contra o Freiburg e contra o Mainz. Não duvido que o Fortuna possa tentar utilizar da bola aérea para marcar algum golzinho por aqui, tá? 79% dos jogos, tanto do Fortuna fora quanto do Leverkusen em casa, foram over 2,5. Um jogo mata-mata como esse de um jogo só, que na verdade é um mata, né? Pode ser interessante pensar em gols, desde que o jogo esteja desempatado. O Leverkusen divide bem os seus gols, momentos de gols, mas marca com mais frequência nos últimos 30 minutos de jogo. E como sofreu poucos gols, está bem distribuído. Do lado do Fortuna, a maioria dos gols marcados são nas extremidades, né? Início do jogo, final do primeiro tempo, final do segundo. E sofre com mais frequência no final do primeiro tempo. O Leverkusen também costuma terminar a maioria dos seus jogos com mais escanteio. E a média de cartões também não é tão elevada. Fortuna chega ali no máximo 2 cartões por jogo. Principais jogadores do Leverkusen a gente já conhece. O Boniface está lesionado e hoje tem sido de muita importância o Patrick Schick, que voltou de lesão há algum tempo e vem cumprindo muito bem esse papel na frente. Foi dele o gol de virada contra o Karabag, foi dele o gol da virada agora contra o Hoffenheim. Jogador muito importante. O Florian Wirtz hoje praticamente imparável na questão de drible, de carregar a bola, de criar jogada de perigo. O Grimaldo também batendo de fora da área, batendo os escanteios, finalização também de falta na entrada da área. O Frimpong também jogando muito bem pela direita. Enfim, é uma equipe muito bacana de se ver. Do lado do Fortuna, o atacante Zolis é um dos principais jogadores da equipe, com 15 gols e 6 assistências. O Vermeij, com 9 gols e 3 assistências. E o Appelkamp, Shintakal Appelkamp,
com 7 assistências, são os principais jogadores. Dá para colocar também o Tanaka aqui com 6 gols e 3 assistências. Não vi ninguém do lado do Leverkusen suspenso, ninguém tão importante. Do lado do Fortuna, tem o Sobotka, deixa eu ver aqui o Sobotka. Marcel Sobotka não é titular, não teve tantas minutagens e também não teve gol marcado. O Nicolas Gavori tá aqui em cima, é defensor titular, teve 4 assistências, então se for confirmado esse problema muscular é um problema para a equipe, obviamente. E o Daniel Bank, mas esse Daniel Bank faz tempo, né? Onde é que ele tá aqui? Daniel, talvez seja esse daqui, com um gol, talvez o sobrenome diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu entrar no perfil dele. Não, só Daniel Bank, não tem o nome completo? Talvez seja esse daqui, mas enfim, não é um atacante titular, tá bom? Bom, diferente do Arsenal, eu não venho para esse jogo para trabalhar back ao Leverkusen, tá? Eu acho que um jogo único da Pokal, ele merece bastante cuidado na hora de se trabalhar. É claro que o Leverkusen pode chegar aqui, marcar um gol com 2 minutos de jogo e destruir o jogo, porque aí o Fortuna vai ter que sair, qualquer tipo de organização tática vai pro água abaixo, o Leverkusen pode até golear isso daqui. Agora, a tendência é que o Fortuna jogue fechadinho por uma bola, por uma situação de bola aérea, e aí pode sim abrir a possibilidade de um Leverkusen massacrando, tendo pleno domínio de bola, para trabalhar no trade esse back favorito no primeiro tempo. Quando eu falo no primeiro tempo, muita gente pergunta, Theo, é no primeiro tempo no HT? Não, eu não trabalho no mercado de HT, é no primeiro tempo normal, no mercado de resultados, só que eu trabalho a estabilização do preço. É porque o meu site está fora do ar ainda, por conta desse problema que eu estou tendo no domínio, mas assim que ele voltar, você vai fazer o meu curso e você vai entender como é que funciona essa estabilização do preço, mobilidade, estabilidade e tudo mais. Não é tão difícil, tá? Ao longo desse ano eu vou mostrar para você vários exemplos de como funciona o Match Odds aqui no trade. Tá bom? Aí pode até abrir uma oportunidade pra gente. Fora disso, se for um Fortuna muito agressivo no contra-ataque, eu prefiro ficar de fora. Se você é um Panther por aqui, eu acho que o melhor cenário é buscar gols depois do gol do Leverkusen. Até se o Leverkusen não marcar, aí eu ficaria de fora. E se o Fortuna marcar primeiro? Dá também para pensar no mercado de gols, numa virada do Leverkusen, mas uma hora pode ser que não aconteça, né? Aconteceu nos últimos jogos, mas pode ser que não aconteça. Então, o melhor cenário para gols na Pokal é o favorito na frente, querendo contra-atacar. Quanto mais cedo o gol do Leverkusen, se é que ele vai acontecer, mais exposto será o jogo do Fortuna e mais espaço para contra-ataque terá o Leverkusen. E aí a gente pode pensar nesse 2,5. No ao vivo, porque no pré-live essa cotação tá um lixo, tá bom? Não duvido do ambas marcam. Não duvido do ambas marcam. Não trabalho esse mercado, mas não duvido, porque o Fortuna é traiçoeiro. Às 16h15, depois de enfrentar o Arsenal em casa, o City recebe o Aston Villa. Que sequência, hein? Liverpool, Arsenal e Aston Villa. Desses dois, por enquanto, somente 2 pontos somados. E precisa vencer o Aston Villa, por quê? Porque o Arsenal pega um time relativamente acessível nessa quarta-feira e o City não pode dar mole. Porque se o City faz 3 pontos em 3 jogos, o Liverpool pode avançar para uma diferença ainda maior e o Arsenal também pode começar a se distanciar. O problema é que o Aston Villa começou a se recuperar daquela fase, né? O Aston Villa, vamos colocar dos últimos 10 jogos, perdeu 3 para Chelsea United e Tottenham. E se a gente filtrar nos últimos 8 jogos, apenas uma derrota. Então é uma equipe que vem se recuperando. Quando joga fora de casa, no entanto, as últimas vitórias foram contra times um pouco mais, entre aspas, acessíveis, né? Então é bom salientar. O City dentro de casa vinha numa sequência muito boa até o empate contra o Arsenal. E as finalizações, acho que o City deu uma finalização no gol do Arsenal. Foi bem ruim, né? Foi um processo criativo do City bem fraco, ou, obviamente, a gente pode elogiar o processo defensivo do Arteta, né? O City dentro de casa tem 67% de aproveitamento, poderia ser bem melhor. 73% das vezes ele sai na frente do placar, falha pouco em marcar e em 40% dos jogos não sofre gol. O Aston Villa saiu na frente em 40%. É um número ruim? Não. Mas perto do City acaba ficando ruim, né? Quase a metade. Não tem um número de vitórias tão alto, porém, como a gente consegue perceber aqui, só perdeu uma nos últimos 8 fora. Curioso, tá? Vem somando ponto e vem vencendo. É uma equipe que marca bastante gol, porém sofre com muita frequência. Então, equipes que sofrem e marcam quase a mesma quantidade são equipes não tão confiáveis assim. O time do City precisa de 2,85 finalizações no alvo para marcar um gol e o do Aston Villa de 3,72. Não é uma equipe que precisa de tanta finalização para marcar, tá? O primeiro tempo do City tem mais vitórias e menos derrotas, porém o número de gols marcados é próximo. Já o número de gols sofridos do City é menor. No segundo tempo, o City se destaca pela força ofensiva, mantendo os
17 gols, tem menos derrotas, mas nem tanto, e tem menos gols sofridos. Aí sim, né? O Aston Villa chega a quase um gol sofrido por segundo tempo de média. City e Aston Villa marcam quase a mesma quantidade de gols de cabeça, mas as duas equipes se destacam muito pela finalização de fora da área. E pode ser uma situação interessante por aqui. Eu não sei como que você vai aproveitar isso, mas existe a possibilidade. Fora de casa, o Aston Villa é mais over do que o City em casa, né? 67% de over 2,5 contra 47% do City. O Aston Villa é mais agressivo nos momentos dos gols no primeiro tempo, metade do primeiro tempo, onde ele mais marca gols. E ele sofre com mais frequência no início do jogo e no início do segundo tempo. Geralmente nos inícios, né? Já o time do City marca com mais frequência no início do jogo, pode aproveitar esse mau momento aqui do Aston Villa e também volta a marcar com mais frequência no final, porém é lá no final que a equipe sofre a maioria dos seus gols. São duas equipes que brigam bastante por ter mais escanteios no jogo, mas o City consegue se sobressair e o time do Aston Villa tem uma média de um cartão amarelo a mais, né? Quase 3 cartões por jogo, um cartão a mais do que o City. De Bruyne era dúvida contra o Arsenal e já jogou, assim como a gente falou do Bukayo Saka, foi pro jogo, então acho que o De Bruyne não vai ser problema aqui. Quem deve ficar de fora ainda é o Ederson, não tenho certeza se ele já voltou depois daquele choque que teve contra o Darwin Núñez no jogo contra o Liverpool, que foi penal pro Liverpool, gol do McAllister, e o Ederson nem foi convocado, né? Foi desconvocado para a seleção. O Haaland, que foi bastante criticado nesse jogo contra o Arsenal, é o artilheiro da equipe com 18 gols e 5 assistências, o Álvares com 8 gols e 8 assistências, Phil Foden com 11 gols e 7 assistências e, claro, Kevin De Bruyne e Rodri são os principais jogadores da equipe. Do lado do Aston Villa, Watkins com 16 gols e 10 assistências, Douglas Luiz, agora convocado, finalmente lembraram que ele é brasileiro, 6 gols e 3 assistências para o John McGinn, que estava lesionado, eu acho que já voltou, e o Moussa Diaby com 4 gols e 6 assistências. Julian Bailey também, né? Os dois vieram do Leverkusen. Quem está lesionado aqui no Aston Villa é o Matt Cash, que apareceu uma lesão aqui no dia 21. O Matt Cash, como a gente consegue ver aqui, cadê o Matt Cash? Aqui, ó. Ele é defensor e tem 2 gols e 1 assistência. E é titular. Então é um jogador que provavelmente fará falta, tá? Acho que é só. O restante, o Boubacar Kamara, ou Camara, é um meia, mas não era tão participativo. Era titular, mas não era tão participativo em gols. Eu acho que é isso. Emiliano Buendia. Cadê o Buendia? Não tá aqui. Então provavelmente também não era uma... Ah, mas foi lesão ligamentar. Então ele provavelmente não vai aparecer aqui mesmo, que ele já deixou de ser titular, né? Aqui só aparecem os 20 principais jogadores titulares da equipe. Então é isso. Acho que o Matt Cash talvez seja a falta mais sentida da equipe. Do lado do City é bom averiguar se o De Bruyne vai pro jogo, né? Mas se ele foi contra o Arsenal, provavelmente também vai aparecer contra o Aston Villa. City pressionado mesmo, né? Alguns jogos antes do confronto contra o Real Madrid na Champions, então pode focar tranquilo, mas é um adversário difícil. Das últimas vezes que o City recebeu o Aston Villa, ele venceu, mas tomou gol. Tomou 2 gols em 2022 e tomou 1 gol em 2023, marcou 3 nas duas ocasiões. Quando esteve na casa do Aston Villa da última vez, perdeu por 1-0, empatou 1-1 e venceu por 2-1. Então é um adversário chato, que costuma marcar com frequência no City. O ambas marcam tá por volta de 1,70, é o mais baixo desses 3 jogos que a gente comentou. Eu venho para procurar essa situação de massacre do City para tentar buscar esse back favorito, assim como no jogo do Arsenal, mas sempre tomando cuidado com os contra-ataques do Villa, tá? Que não precisa de tanta finalização para fazer um gol. Se eu encontrar um grande massacre do City, um Guardiola ali meio chateado por conta do confronto contra o Arsenal, a gente provavelmente vai ver um City conseguindo desbloquear mais essas defesas, encontrando espaço para finalização e quem sabe o Haaland calando a boca aí dos críticos, fazendo um golito também. Beleza? Cuidado. Acho que pode ser um jogo para ambas, mas é provável que o City consiga vencer por aqui. Se não vencer, a situação no campeonato fica bem complexa. Vamos aos nossos jogos extras dessa quarta-feira. O PSG enfrenta o Rennes na Copa da França, jogo único, tá? Não vamos confundir Copa Itália, Copa da Alemanha e Copa da França. Copa Itália é jogo ida e volta, Copa da Alemanha e Copa da França é um jogo só, tá bom? PSG é favorito, sim, mas o Rennes vem dando trabalho pro PSG nos últimos anos, né? Olha só, nos últimos jogos, 2 vitórias do Rennes, 2 vitórias do PSG e um empate. Então, é sim um adversário chatíssimo do PSG enfrentar, toma um pouco de cuidado. E ainda tem toda aquela confusão agora do Mbappé com o técnico do PSG, né? Vamos ver como é que isso vai refletir dentro de campo.
Botafogo enfrenta o Júnior Barranquilla na Libertadores. Sinceramente, se o Botafogo botar a bola no chão, no tapetinho, dá pra ficar de olho numa vitória do Botafogo por aqui, a não ser que o Botafogo se complique muito, assim, sem necessidade. Vale a pena ficar de olho no Júnior Santos, que é o artilheiro da Libertadores, né? Já começou, sei lá com quantos gols, por conta da pré. O cara tá inspirado, né? Tem o Bragantino na Sul-Americana contra o Coquimbo Unido. Se o Bragantino estiver disposto a jogar a Sula, né? Porque o Bragantino já foi finalista da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Foi em 2020. 2020, né? Foi no Uruguai, se eu não me engano. E vamos ver, porque ele acabou de ser eliminado da Libertadores, na pré-Libertadores, e pode ser que o time entre assim, sem tanta motivação. Mas se jogar bem, pode ser um bom jogo aqui pra vitória. Dá pra ficar de olho em Fenerbahçe e Adana, mas eu coloquei como favorito que pode se complicar, porque o Adana Demirspor já deu trabalho pro Fenerbahçe nas últimas vezes, tá? Aqui, ó. O Fenerbahçe venceu 2, o Adana venceu 1 e teve um empate. 2 empates, na verdade. O Adana é chato. E já teve vitória do Adana na casa do Fenerbahçe. É baixa essa odd, eu não duvido que o Fenerbahçe sofra gol por aqui, então toma um pouco de cuidado, tá? Taça de Portugal, o Guimarães enfrenta o Porto. Se eu não me engano, esse é o primeiro confronto entre eles, porque o Porto tá meio atrasado no calendário por conta da Liga dos Campeões. Deixa eu confirmar essa informação aqui para não falar besteira. Exatamente, esse é o primeiro confronto, tá? O confronto entre Sporting e Benfica já rolou o primeiro. Esse aqui é o primeiro confronto. O segundo jogo vai ser no dia 17. É sempre muito difícil enfrentar o Vitória, principalmente na casa do Vitória. Então toma um pouco de cuidado, mas o Porto vem pressionado, né? Porque ele perdeu agora recentemente na Liga de Portugal para o Estoril. Então é bom tomar um pouquinho de cuidado aqui. O Porto vem bastante pressionado e vai enfrentar um adversário muito chato. E o Fluminense, que enfrentou a Alianza Lima. Sinceramente, o Fluminense não fez uma boa fase no Carioca, uma boa fase final no Carioca. E, obviamente, a pressão recai sobre o Fluminense, porque ele é o atual campeão, né? Tá com uma cotação bem baixinha. O Alianza Lima não é um time tão forte, mas eu tomaria cuidado. Vamos ver como é que o Fluminense vai se comportar nessa estreia. Não entraria com os 2 pés no peito, não, tá? Outros jogos interessantes. Fiorentina e Atalanta. Jogo ida e volta, cuidado, tá? Então tende a ser um jogo mais amarrado. A Atalanta é muito forte pelo chão. Eu acho que o Charles de Cateliere tá lesionado, que é um dos principais criadores da equipe. O principal artilheiro é o Koopmeiners, holandês. E a Fiorentina tem um excelente jogo aéreo, tá? Vale a pena ficar de olho nisso. Também tem estreia do Palmeiras contra o São Lourenço na Argentina. Jogo cascudo, jogo difícil. São Lourenço, time de tradição também. Não é um jogo de altitude, não vai ter problema o Palmeiras, como o Flamengo vai ter, o Grêmio vai ter, mas é um jogo pra gente trabalhar aqui numa correção de preço. O Palmeiras não fez um jogo tão bom assim contra o Novo Horizontino na classificação com o gol do Endrick, e também não fez um jogo tão bom no primeiro jogo contra o Santos na final do Paulistão. Vamos ver como é que se comporta o Palmeiras nesse jogo contra o São Lourenço. Dos jogos extras tem o Brentford e Brighton na Premier League. Também um jogo com um cheiro de longe de gols, porque o Brentford é um time bem agressivo e o Brighton é um time aguerrido também. Tem Colo-Colo e Cerro Porteño, Nacional Potosí e Boca Juniors e Sportivo Trinidense contra o Fortaleza na Sul-Americana. É isso. Muito obrigado pela sua companhia, juízo, gestão, e a gente se vê na quinta-feira.